Sejam bem-vindos ao Missão Passei. Este é o resumão, onde eu vou mostrar resumos para vocês para facilitar a sua vida. Hoje vamos falar sobre geometria plana, círculos, circunferências, ângulos e triângulos. Antes de mais nada, alguns conceitos fundamentais de ângulos quando colocados em uma circunferência. O primeiro conceito é o de ângulo central. A medida do ângulo central é a mesma medida do arco que ele descreve. O segundo conceito é o de ângulo inscrito, no qual a medida do ângulo inscrito é a metade do ângulo do arco. Utilizando esse conceito e somando com o conceito anterior, pessoal, nós temos que um ângulo inscrito que delimita 180 graus acaba tendo o valor de 90 graus. Isso vai ser muito importante mais na frente. Aguarda um pouquinho. Temos também o ângulo de segmento, que também apresenta o valor da metade do arco descrito. Mais um pouquinho sobre ângulos, temos o ângulo de vértice interior, que não necessariamente é o centro. Para determinar o valor desse ângulo, você tira a média aritmética dos dois arcos descritos por esse ângulo. Temos também o ângulo de vértice exterior, que pode ser delimitado por duas secantes ou uma secante e uma tangente. Esse ângulo, pessoal, é calculado pela diferença dos arcos descritos nesse ângulo. O arco maior menos o arco menor, dividido por 2. Outra propriedade interessante de ângulos, pessoal, é a de um quadrilátero inscrito. Todo quadrilátero inscrito apresenta a soma dos seus ângulos opostos igual a 180. Isso aqui, pessoal, vem da definição de ângulo inscrito. Se você observar, o arco descrito por um ângulo e o arco descrito pelo outro ângulo, somados dão 360. Como os ângulos inscritos correspondem à metade, nós temos que os dois ângulos somados dão 180. Vamos adiante? Outro conceito importante que nós temos que diferenciar é o conceito de círculo e de circunferência. Antes de mais nada, tanto o círculo como a circunferência são definidos pelo raio. O círculo, no caso, é o elemento preenchido, é aquele que apresenta área. Já o comprimento é um elemento vazio, é só o contorno, ele só apresenta comprimento. Em relação aos valores, a área é πr ao quadrado e o comprimento é 2πr. Essas fórmulas são fundamentais para a resolução de diversas questões. Vamos agora a algumas relações entre retas e circunferências. Quando nós temos uma circunferência, algumas retas são fundamentais. Primeira reta, o próprio raio, que define a nossa circunferência. A segunda reta é o diâmetro da circunferência, que corta ela ao meio. Por fim, temos a corda, que delimita dois pontos dentro de uma circunferência ligados, não necessariamente dividindo a circunferência ao meio. Temos também as retas que passam pela circunferência. Elas podem ser tangente, quando tocam apenas um ponto da circunferência, e secante, quando tocam, e secante, quando tocam dois pontos da circunferência. As retas também podem não interagir com a circunferência e são chamadas de retas exteriores. Utilizando algumas retas tangentes e secantes, temos algumas propriedades importantes. A primeira delas, pessoal, é a do chamado teorema do bico. Quando duas retas são tangentes e se encontram em um ponto P, a distância do ponto P aos pontos da circunferência é exatamente a mesma. Desse teorema também, pessoal, podemos tirar uma outra definição em quadriláteros que possuem circunferências tangentes a todos os lados, onde a soma de lados opostos é igual, conforme temos na figura. Pessoal, aqui nós temos outras três relações de retas e circunferências. Eu gostaria que você observasse que as relações são exatamente
as mesmas. Podemos simplificar essas três relações como sendo a distância de um ponto, a circunferência, multiplicado pelo ponto a circunferência, na mesma reta, igual a mesma coisa. A distância do ponto à circunferência vezes a distância do ponto à circunferência. Tanto faz se é corda, se é secante ou se é tangente. A relação é exatamente a mesma. Outra coisa que não podemos deixar de ter em mente quando vamos fazer questões de geometria plana são os pontos notáveis dos triângulos. São 4 pontos: baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro. O baricentro, pessoal, é representado pela letra G, pois este também é o centro de gravidade do triângulo. O baricentro é definido como o encontro das medianas de um triângulo. Lembrando, mediana é a reta que parte de um vértice ao lado oposto, dividindo este lado ao meio. O incentro, pessoal, é o encontro das bissetrizes daquele triângulo. Lembrando, bissetriz é a reta que parte de um vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo ao meio. Ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. E por fim, o circuncentro, que nada mais é do que o centro da circunferência circunscrita àquele triângulo. Lembrando, pessoal, circunscrito é quando a circunferência está do lado de fora da figura geométrica, ok? Por fim, temos a definição de algumas áreas do triângulo. Basicamente, nós temos 3 fórmulas para calcular a área de um triângulo. A mais clássica é base vezes altura, dividido por 2. Eu coloquei aqui os 3 tipos de triângulo que podem aparecer, com detalhe para o triângulo obtusângulo. Olha bem onde fica localizada a altura deste triângulo. Ela parte de um vértice até a projeção da base daquele triângulo, ok? Outra fórmula muito importante é a forma lado vezes o seno dividido por 2. Essa fórmula é útil para quando você conhece os lados, conhece o ângulo entre eles e não conhece necessariamente a altura daquele triângulo. E por fim, a fórmula que é derivada do cálculo do semiperímetro. Essa fórmula é útil quando você não conhece os ângulos desse triângulo e apenas o lado. Você pode aplicar essa fórmula e com certeza vai achar a área desse triângulo. Lembra que eu falei no começo desse vídeo sobre aquela relação do ângulo inscrito? Muito bem, essa relação é fundamental para o nosso triângulo retângulo. Se a gente coloca todo o triângulo retângulo, pessoal, pode ser colocado dentro de uma circunferência. E a partir daí nós podemos traçar uma reta mediana saindo do ângulo de 90 graus até a hipotenusa. Se ele está dentro da circunferência, pessoal, essa reta vai ter exatamente o valor do raio, que nada mais é do que metade da hipotenusa. Essa relação aqui, pessoal, resolve várias questões. Tenha isso em mente. A mediana que sai do ângulo de 90 graus até a hipotenusa tem exatamente o valor de metade da própria hipotenusa. Mais algumas relações no triângulo retângulo, pessoal. Coloquei elas resumidamente para vocês, mas você não precisa necessariamente decorar todas essas relações. Você pode deduzi-las a partir do conhecimento dos ângulos de um triângulo retângulo. Eu coloquei os ângulos alfa, pessoal, no triângulo maior e dividi em triângulos pequenos. Depois disso, é só fazer semelhanças de triângulos que você vai achar todas aquelas relações, ok? É isso, pessoal. Segue então um resumão para você poder tirar seu print, imprimir, guardar, compartilhar com seus amigos. Se você gostou, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Siga-nos nas redes sociais. Tchau!